Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre primeiros socorros. Nesse podcast nós estaremos abordando aqueles assuntos que não se enquadram como uma emergência extrema que nós abordamos no episódio anterior. Aqui, mais uma vez com o Fernando Plaça, nosso especialista em primeiros socorros, nós iremos discutir aquelas situações que elas se encaixam dentro da urgência e emergência, mas elas não estão ali classificadas nas emergências extremas, como a parada cardiorrespiratória, o sangramento abundante e o engasgo, ok? Tudo bem, Fernando? Olá, Anderson, obrigado pelo convite, estamos aí de volta. Muito bom, então. Indo direto ao ponto, o primeiro assunto que é sempre muito discutido e envolve uma quantidade bem grande de mitos, às vezes até beira alguma verdade, vamos dizer assim. O primeiro assunto que eu trago aqui é queimadura, né, cara? A queimadura, ela é uma condição que ela ocorre com uma presença muito grande, principalmente nos lares, né? Com crianças, com os adultos, seja pelo líquido quente, seja pelo fogo, seja por explosão ali, aquela condição que a pessoa vai ali acender uma churrasqueira, né? E usa um galão de álcool, enfim, queimaduras. Dentro de mitos e verdade, o que você tem para me dizer aí, Plaça? Importante, né? Tema importante, queimaduras. Algo que acontece com frequência dentro das famílias brasileiras e no mundo todo, lógico, né? Bom, primeiro dizer que quando a gente fala em queimaduras, acho que algo que a gente deve começar falando sobre queimaduras, falando em prevenção. Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito. E aí, às vezes, e a gente pode perceber que, às vezes, um detalhe faz toda a diferença entre uma ocorrência, aí, uma intercorrência envolvendo a queimadura ou não. Por exemplo, a pessoa que está cozinhando, deixar o cabo da panela virado para o lado de dentro do fogão. Faz toda a diferença. Exato. Não é? Porque, por exemplo, nesse momento, ou passando pode bater ali na panela e aquilo virar. Outra questão é, depois do uso, por exemplo, tirar essa panela, esse recipiente quente que pode ter, por exemplo, óleo. Colocar no local seguro para que ninguém suspeite que não esteja quente, que não estava em uso e acabe virando. Deixar crianças fora do ambiente onde está sendo preparado o alimento. Enfim, é um fator primordial, extremamente importante quando a gente fala em queimaduras, né? E dentro daquilo que você perguntou, que é sobre os mitos, né? Queimaduras é um dos que acho que tem mais mitos, né? Um dos assuntos que tem mais mitos. Lista do top 5. Tá na lista dos top 5. Por quê? Porque sempre tem aquela receita lá passada de gerações e gerações. Minha mãe sempre falava, né? É receita de vó. Né? Então, assim, coisas que antigamente se falava muito, hoje, aparentemente, até pelo acesso a algumas informações, isso, ainda bem, acabou começando a diminuir a quantidade de informações erradas e que não devem ser compartilhadas, enfim. Mas, por outro lado, a gente esbarra, a gente tropeça nas fake news, que as pessoas levam como verdade e querem compartilhar essa informação com outras como se fosse realmente verdade, sem fundamento. Né? Então, por exemplo, a pessoa que teve queimadura deve colocar ali uma determinada pasta, um determinado líquido, um determinado substância, a folha, enfim, em cima da lesão e tal. O que acontece? Qual que é o grande problema disso? Mas se não fizer bem, mal não vai fazer. Essa é a questão. Vai fazer sim. Vai fazer. Porque quando a gente fala em queimaduras, dependendo do objeto, do material que seja colocado em cima ali, isso pode piorar. Ou agravar a lesão, ou acentuar o processo de queimadura. Porque a queimadura ela ocorre por camadas da pele, até chegar na parte óssea, que é a parte mais profunda ali.
E então a ideia é justamente o contrário, né? É resfriar o local, é limpar o local da forma correta. Isso é algo que a gente entrega, por exemplo, dentro do nosso curso, de uma forma direta. Exato. Olha, queimou, faça isso. Ponto. Por que isso, Anderson? Porque através do nosso método Resquad, a ideia é justamente essa. Tratar aquilo que ocorreu rápido e sem firula. Rapidinho. É em direção ao gol. É, isso aí. Não é driblando todo mundo. Nem ficar tocando de lado. Nem ficar tocando de lado. Não é? Então, basicamente em queimaduras é esse o grande problema. Os mitos, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Separar isso, né? E bacana você falar sobre as fake news, informação, porque atualmente nós temos um acesso gigantesco à informação. Isso não se discute. O grande ponto de discussão é a qualidade da informação. Exatamente. Então, o fato dela estar ali disponível não quer dizer que aquela informação é uma informação de qualidade. Então, saber a informação correta é um desafio no dia de hoje, já que a gente basicamente a todo momento chega informação de tudo quanto é lado e é muito veloz isso. Então, o que você coloca é importante. Por exemplo, ainda nessa linha de mito, nem toda queimadura a gente vai jogar água, né? Então, se o produto agressor, por exemplo, for um produto químico, um pó, se você jogar água, isso vai aumentar a área de contato e aumentar a área da queimadura. Logo, nem tudo é utilizada a água. E no nosso curso a gente consegue colocar isso de maneira simples e bem objetiva. O que fazer em cada tipo de agente agressor. É queimadura química, é queimadura por térmica, é líquido, o que for, enfim. Um outro ponto, né, que a gente encontra bastante nas situações de urgência e emergência e no dia a dia é crise convulsiva. Eu até tive duas situações pessoais. Na época uma época eu era criança, né? Eu tinha um primo que ele tinha uma condição que levava ali episódios de crise convulsiva e aquilo me chamava muita atenção. E logo quando eu tive minha primeira formação em auxiliar de enfermagem, o meu irmão mais novo teve uma crise convulsiva numa praia. E eu estava fazendo meu primeiro curso de socorrista, isso em 2001, 2002, e aquilo foi assustador, porque a imagem de quem está sofrendo uma crise convulsiva é muito forte, né? Contrai-se todos os músculos, basicamente todos os músculos, né? Graças ao Papai do Céu, para quem acredita, o coração não se contrai nessa condição, entre outros músculos aí, mas músculo esquelético que está grudado aqui, por exemplo, o bíceps e outros músculos aí do nosso corpo, ele se contrai e relaxa de maneira, né? Nem todas são assim. E é uma situação que chama muita atenção, né? Sim. E tem algumas coisas que a gente precisa fazer, mas existe um mito, por exemplo, dessa época que eu era criança, eu lembro do pessoal jogando água nele, assim, enquanto ele tinha ali aquelas contrações, né? Isso é um mito, né? Outro mito sobre isso, acho que língua. Vai enrolar a língua ou não? Cara, acho que daquele top 5 lá... Esse tá na lista também. Eu acho que tá no primeiro, no ranking ali dos mitos. Primeiro assim, quando a gente fala em fake news, olha que interessante, né? A gente começa a se remeter também à história. Porque a crise convulsiva, antigamente, lá atrás mesmo, ela era relacionada, principalmente em algumas religiões, ela era relacionada com algo demoníaco do mal, uma punição. Exatamente. E é claro que com o passar do tempo se entendeu que essa era uma condição de um desarranjo que estava acontecendo a nível cerebral. E isso é legal a gente explicar para quem está em casa, para o leigo, né? Porque o que é uma crise convulsiva? Como você falou, é estranho, é difícil, é complicado da gente ver uma crise convulsiva, assustador. Por quê? Pela falta de informação. Porque a partir do momento em que eu sei o que está acontecendo,
e que eu sei o que fazer naquela condição, tudo. Aquilo deixa de ser algo assustador. Exato. Pelo contrário, eu falo, olha, ele está tendo uma crise convulsiva, eu preciso fazer isso e isso. Ponto. E que é algo que as pessoas precisam saber também, é que assim, do mesmo jeito que a crise convulsiva veio, ela vai passar. Exato. A questão é que, obviamente, a pessoa precisará ir até um centro de saúde, Sim. porque ela pode ter outras crises convulsivas e isso pode até eventualmente causar alguma lesão, né, para essa pessoa. Mas um fato importante é a pessoa entender o mecanismo de funcionamento da crise convulsiva, que é o quê? É um desarranjo, é como se o cérebro estivesse mandando, falando de uma maneira bem simples para todo mundo entender, seria o quê? É como se o cérebro estivesse mandando um monte de informação ao mesmo tempo. Então, ele diz, fecha a mão. Uma outra área do cérebro diz, abra a mão. Então, por isso que ele faz aqueles espasmos todos ao mesmo tempo. Abre e fecha a mão, estica e contrai o braço, as pernas. E isso, claro, se visualizando, então, é uma pessoa tremendo o tempo todo. Exato. Né? E o grande problema na crise convulsiva está onde? Na pessoa se machucar. Exato. Na pessoa, por exemplo, que eu penso que talvez seja a condição mais grave, ela bater a cabeça forte no chão. Não é? E aí, o que passaria em momentos, né, minutos, logo após, ou alguns minutos depois, passa a associar com uma outra lesão que agora é grave, que foi a pancada na cabeça. É isso aí. Então ela foi hospitalizada, ela precisou de repente até chegar a um centro de tratamento intensivo, até uma UTI, por conta da pancada na cabeça e não por conta da crise convulsiva. E às vezes o fato de não entender isso dá medo. Tem... E quando a gente fala em mito dentro da crise convulsiva, por exemplo, enrolar a língua. O fato das contrações, a língua também. Ela vai contrair, não é? Pelo fato dela ser um músculo. Ela contrai, ela relaxa, ela contrai, ela relaxa. E um dado importante, grava isso você que está em casa. Jamais, em hipótese alguma, coloque seu dedo na boca. Por quê? Como existem movimentos involuntários acontecendo, um deles é abrir ou fechar a boca. E se eu colocar meu dedo, por exemplo, dentro da boca, é um risco muito grande. Como é algo involuntário, a força de contração vai ser muito grande. Pode até arrancar o dedo. Arrancar o dedo, exato. Então, em hipótese alguma. Nesse contexto da convulsão, nós temos ainda, como você diz, né, a pessoa cair e bater a cabeça. Então, quem está nos assistindo precisa entender o seguinte: durante essa alteração elétrica cerebral, esse desarranjo cerebral, a pessoa perde a consciência. Então, até que é natural, para quem não sabe o que está acontecendo, ficar ali, calma, respira, calma, e às vezes as pessoas tentam segurar, e não é essa a orientação. A orientação é sempre protegê-lo para que ele não se machuque mais, porque essa condição tende a passar. Existem condições que a repetição muito curta de intervalo entre uma e outra, ela pode levar sequelas cerebrais pelo fato de quando está tendo a crise convulsiva, a pessoa não está tendo o processo ventilatório, porque a musculatura do tórax, ela também está contraindo e relaxando, então ele fica por um período muito grande no que nós chamamos de apneia, ele para de respirar esse período. Então, não adianta tentar segurar, a força é muito grande. O que a gente sempre orienta é acompanhar a cabeça para que a cabeça dessa pessoa não fique batendo no chão. Mas uma boa parte dos pacientes, eles acabam caindo inconsciente, batendo a cabeça e depois ficam se debatendo. Então, o tempo de crise convulsiva de um intervalo a outro pode, de fato, levar alguém a ter uma sequela grave, porque ficou muito tempo sem respirar. Tentar puxar a língua, como o Plácia colocou, colocar o dedo não é bom. E colocar algo rígido também não é bom, porque vai quebrar o dente do paciente. Pode ter sangramento, ele pode morder a própria língua junto com o objeto, ele vai engolir esse sangue, irrita o nosso estômago, né? Nós não somos animais que consomem, não somos hematófagos.
nós somos vampiros, então existe a chance muito grande dele vomitar, e aí vai piorando as coisas, né? Então, tudo isso a gente aborda no nosso curso ali, essas causas de urgência e emergência em primeiros socorros. Sim. Um outro ponto muito comum, principalmente na faixa etária, ali os primeiros anos de vida, né? As crianças, e depois ali a partir dos 60, 65 anos, é muito comum as quedas, né? E elas também representam uma gravidade. Por exemplo, criança, um dos maiores índice de chegar lá no pronto-socorro, né? A admissão hospitalar em pronto-socorro por criança é devido a quedas e cabeça, né? Trauma de crânio, vai andar de skate, tá sem capacete, vai andar de bicicleta sem capacete, não precisa, né? Esse menininho aqui tem a cabeça dura, né? Então, volto na prevenção. Para todos os cenários, a prevenção ainda é a melhor opção. E na queda a gente tem também esse fator. Além disso, a queda ela pode trazer consequências ali segmentares, vamos dizer assim, como uma fratura, um entorse, né? E o que as pessoas podem fazer diante desses cenários de queda? Tem diferença? Eu caí, eu andando e eu caí de 3 metros de altura? Perfeito, excelente pergunta, né? Bom, primeiro que queda é algo que abrange todas as idades, né? Exatamente. É mais comum em criança, porque criança está sempre correndo, né? Criança não anda, criança corre o tempo todo. E eles são cabeções, né? A mão não encosta aqui, a cabeça é desproporcional. Tudo que bate primeiro no chão é sempre a cabeça dessas crianças. Pois é, minha mãe sempre falava assim pra mim: ô menino, cabeça dura, mas se eu batesse a cabeça ia machucar do mesmo jeito, né? Então, o que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala em quedas, um dos pontos é esse que você falou, que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, é diferente, por exemplo, eu tropeçar, cair aqui, bater. Outra coisa é uma queda de um nível ao outro. Sim. Então, cair do primeiro andar, do segundo andar. Isso, a energia que vai ser desprendida ali é muito maior. Mas o que precisa ficar muito claro para quem está nos assistindo é saber diferenciar o que é uma emergência extrema do que não é. Por quê? Porque às vezes a queda leva a uma emergência extrema. Exato. Por exemplo, a pessoa caiu, bateu a cabeça, está inconsciente por algum desarranjo nesse cérebro que bateu lá no chão, ele parou agora de respirar. Então é uma queda que pode ser uma urgência, por exemplo, uma criança que caiu de skate e bateu o cotovelo, também é uma queda. O que muda? Que aquela primeira se tornou uma emergência extrema e agora eu preciso intervir imediatamente, porque senão essa pessoa vai morrer. Diferente da segunda. Então, por exemplo, se eu cheguei no local, avaliei essa pessoa, ela está respirando, ela está conversando, não tem por que eu pegar essa pessoa e sair correndo, diferente de outras condições. Como, por exemplo, a gente já até citou isso no nosso primeiro podcast, como, por exemplo, na hemorragia. Que eu preciso, o tratamento definitivo dessa pessoa, que sangra, está lá dentro do centro cirúrgico, no hospital, que é corrigir lá a área onde sangrou e tudo. No caso da queda, o tratamento definitivo também vai estar no hospital, mas pode esperar a chegada da equipe especializada. Transporte e como vai ser, por exemplo, o meu primeiro socorro? Acalmar a vítima, impedir que ela se movimente, porque isso pode agravar a lesão. Então, são fatores que mudam. E aí, dentro dos tópicos que você tinha falado, então, por exemplo, o entorse, comum em esportes, né? Principalmente no futebol. Futebol, não é? vôlei, basquete. Nosso amigo vai lá no domingo, trabalhou a semana inteira. Atleta de final de Hoje eu semana. vou pro futebol. 3 minutos de jogo. Menino Ney. Levou um chega pra lá do menino Ney. Ou foi tentar marcar. E aí o que aconteceu? Deu aquele chega pra lá, 3 minutos de jogo. Já tomou aquele entorse. Tornozelo virou uma bola. Já vira aquela bola. Então o que acontece? Nessa condição, tem que sair com esse cara correndo de lá, chamar o vaqueiro, vem pra cá, Não, calma, deixa ele ali, como é que você tá? Fica aí, não se movimente. Se possível, afrouxe o calçado. Por quê? Porque provavelmente aquele membro vai inchar. Então são atitudes
tranquilas. Não colocar gelo diretamente, porque Na aquilo pele. pode causar uma queimadura. Se for um entorse, por exemplo, na mão, tirar Tirar o a aliança, adorno, né? tirar Porque aquilo vai os demaciar. anéis, isso. Tira a aliança e já entrega direto na mão do mão cônjuge para não dar problema. Ou ele vai falar assim, cara, deixa aí, nem que eu perca o dedo, é melhor. E aí o que acontece? Nessas condições, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que agir, claro que também de forma rápida. Sim. Mas com mais cautela. Agora Vamos dizer, permite. Falando a grosso modo, para quem tá nos assistindo, os primeiros socorros nesse caso, eles terão mais tempo. A gente pode agir com mais calma, com mais tranquilidade. O cara que torceu o pé, eu vou lá, peço para ele, olha, calma, não se movimente. Isso. Diferente das emergências extremas, que eu tenho que agir, porque aquilo condiz com um risco de morte. Muito bom. Uma condição que ela, quando não tratada, evolui rapidamente para uma emergência extrema, na verdade são duas aqui que podem evoluir para isso de maneira rápida, né? Sim. Uma é o infarto agudo do miocárdio, né? Infartou o IAM, e às vezes as pessoas que estão passando por esse problema, né? Às vezes elas são orientadas a fazer algumas coisas que não deveriam, como por exemplo andar, subir uma escada, vai buscar sua mochila lá porque eu acho que você vai ficar internado. Posso fazer isso? Eu posso pedir para quem está tendo sinais, dor no peito, formigamento no braço, no queixo, nas costas, eu posso pedir, mas antes faz 10 polichinelos aí que você vai chegar melhor no hospital. Pode fazer isso aí ou não? Porque é falta de atividade física, por isso que você está infartando. Nesse momento é o momento? Pois é. Isso é muito importante a gente dizer sobre a movimentação em especial. Por quê? O que é um infarto? Ou o que é um AVC, né? Um acidente vascular cerebral? É a interrupção do fluxo de sangue. Então, aquele sangue que estava circulando pelo corpo, ele agora está entupido ali, aquela área. Bloqueou. Então, bloqueou. Ou por um coágulo de sangue, ou por uma placa de gordura, entupiu ali e agora o sangue não passa mais. No caso do infarto, especificamente, existe uma outra condição que a gente chama de angina, quando existe a interrupção parcial. Ainda passa um pouquinho de sangue, tem um vãozinho ali. Bloqueou a faixa da direita, mas a faixa da esquerda ainda está passando. E aí, qual que é o problema de eu movimentar? Falar pro cara, não, calma, tô com dor no peito, vá daqui até a sala, vamos pôr você deitado lá. No ato dele caminhar, esse trombo que a gente chama, que é o coágulo de sangue, ou aquela placa de gordura, aquilo pode movimentar. E aí, o que estava parcialmente obstruído, que era uma emergência, mas não era uma emergência extrema, se tornou agora uma emergência extrema, porque agora não tem mais sangue circulando. E o coração vai parar logo na sequência. E qual que é a diferença do infarto, por exemplo, para o AVC, para o derrame? Que é o mesmo problema, só que a nível cerebral. É claro que a gente tem dois tipos de AVC, né? Sim. Quando existe a obstrução por um coágulo ou por uma placa de gordura no cérebro, quando existe essa obstrução, é o AVC isquêmico. Quando eu tenho o rompimento, então estourou lá uma veia, uma artéria do cérebro, então agora está extravasando o sangue. Essa condição a gente chama de AVC hemorrágico. Então o tratamento precisa ser imediato. Então não dá para pôr a pessoa para andar de maneira alguma. Para andar, né? Até porque o que você que está nos assistindo precisa sempre lembrar. O coração, o cérebro, todos os tecidos do nosso organismo, ele precisa de oxigênio e ele precisa de glicose para basicamente fornecer energia, como se fosse o combustível do carro, tá? E como o Plácia colocou, o sangue ele agora o caminho está obstruído, o tecido a partir dali que precisa de oxigênio e glicose, ele deixa de receber esse recurso para ele continuar funcionando normalmente e ele morre. E no caso do derrame, o acidente vascular cerebral, encefálico, que a gente mais conhece como derrame, ele também pode acontecer nessa forma de obstrução ou, digamos que o caminho agora tem uma saída que antes não tinha. Então o sangue acaba saindo ali, extravasando nesse rompimento ali. É como se fosse um cano, abriu um buraco e aí está saindo ali, também deixa de chegar
tanto o oxigênio quanto a glicose, ou seja, o combustível, até a parte que precisa e utiliza. Então, essas pessoas não podem ficar se movimentando, porque o ato de se movimentar gera uma necessidade de mais combustível. E a gente está com um problema. E, aliás, Anderson, sem querer te cortar, mas já te cortando, né? Inclusive... Cortes rápidos. Inclusive... No nosso curso de primeiros socorros, tem uma aula onde a gente explica detalhadamente justamente isso. Esse mecanismo de funcionamento do organismo humano. Uhum. Por quê? Porque entendendo como é que funciona aquela máquina, se der um problema, eu sei consertar. E a gente entende de uma forma muito clara nessa aula como é que o nosso organismo todo, como um todo, funciona. Esse transporte de glicose que a gente tem armazenado já uma quantidade no corpo, né? E do oxigênio que a gente adquire pela respiração, é feito esse transporte do oxigênio. Então tem uma aula só disso. E o que essa falta da glicose e do oxigênio, em especial do oxigênio, porque a gente não tem reserva de oxigênio, a gente precisa respirar, né? Então, se eu paro, por exemplo, de respirar, acabou o oxigênio. Né? Não tem reserva. Então, a falta do oxigênio e da glicose, ou seja, da geração de energia, ela causa para o organismo. Então, essa aula é muito legal, muito importante e é um divisor de águas, porque a pessoa passa a ver de uma outra maneira os primeiros socorros também, porque ela passa a entender que se isso está acontecendo, vai causar isso... E eu preciso tratar a causa rápido para reverter essa condição. Entendi. Isso é muito legal. E no AVC, o que eu vou incluir aqui, é importante que você que identificou, né? Ele ocorre aí no cotidiano, né? No trabalho, em casa, enfim. É importante você ter uma noção, uma percepção. Qual foi o momento que foi a última vez que você viu essa pessoa numa condição normal? Falou, cara, a última vez que eu vi há 1 hora atrás ela estava normal, agora ela está assim, a boca dela está torta, ela não está conseguindo falar, não consegue levantar o braço, não consegue caminhar, não está conseguindo, não tem força. Essa informação ela é muito importante para os profissionais de emergência, para contabilizar um tempo, para depois um procedimento ser feito lá no hospital. Ok? Agora vamos para o tema de alergia, e acho que já dá para a gente entrar até nesse mesmo contexto aqui, alergia, asma e animais peçonhentos, né? Começando pela alergia, né? A alergia ela pode ser desde uma condição mais simples, né? Que dá ali uma coceira, um vermelhidão, né? Um inchaço, até condições mais graves, né? Como a gente fala lá no interior, comichão. Comichão. Então, assim, há uma condição mais grave, porque a alergia, ela é um recurso do nosso organismo de, basicamente, demonstrar que algo ali está errado, né? Vamos resumir assim. Mas tem condições aí que ela pode evoluir para uma piora dependendo se essa pessoa ela é muito sensível àquele agressor, né? Sim. E ela se encaixa nessas situações de urgência e emergência que dá tempo de aguardar o serviço chegar, se for o caso, ou até de levar para um hospital, por exemplo, né? Sim. Pois essa é uma condição que, dentro do nosso curso, a gente consegue pontuar muito bem, primeiro, como o cidadão comum, aquele que não é profissional de saúde, o que ele consegue ver quando uma pessoa tem uma picada, ou ela come algum alimento, ou ela tem contato com um produto químico na hora que está lavando o banheiro, por exemplo, e ela começa a manifestar uma alergia. Né? Então, o que eu vejo? Isso é algo muito interessante que a gente entrega no curso. Então, por exemplo, se eu ver isso, eu faço isso. Uma árvore de decisão, né? Vejo isso, faço isso. Exatamente. Por quê? E mais uma vez eu repito, de forma simples. Sim. Rápida. Porque se eu não conseguir, e esse é o método Resquad entrando em ação de novo, se eu não conseguir entregar esse material para quem está em casa de forma simples e rápida, ele não vai conseguir identificar, visualizar aquilo, entender o que está acontecendo e conduzir essa pessoa ou pedir ajuda para o transporte imediatamente e tudo mais. E aí vira uma emergência extrema.
Então, se eu demoro nesse processo de identificação da alergia, por exemplo, e aí tem outros fatores paralelos, né? Então, eu tenho aqui uma substância que está espalhada no ar aqui, né? Aham. Se eu não sair daqui, por exemplo, de dentro, eu vou continuar respirando, inalando e vai piorar essa condição de alergia. Tempo, Então, disposição. são alguns fatores que a gente entrega no curso que são, como por exemplo, retirar a pessoa. Isso também é... Olha como é simples. Pega essa pessoa, tira do lugar e reavalia. Ou chama ela de fora, se você não pode entrar, porque... Vai depender do contexto, né? Algumas pessoas, elas fazem uso, elas já sabem. Eu atendi uma paciente uma vez no hospital onde eu trabalhava, que ela tinha tatuagem no corpo. Ela tatuou na pele. Porque ela era alérgica. Vários medicamentos que ela era alérgica. Foi o recurso talvez mais... Apesar de ser algo muito, né, chama atenção, nossa, a pessoa até tatuou na pele, mas foi o recurso que ela achou porque ela tinha alergia a muitos medicamentos e ela tinha uma outra doença que ela sempre precisava ser conduzida para o hospital e algumas vezes inconsciente. E aí, como é que ela vai falar do que ela tem alergia se ela estava inconsciente? Então, foi o recurso que ela achou. Então, algumas pessoas, elas portam cartões. Né? Enfim, tem várias... Exatamente. Então, são recursos para o tratamento da alergia e tudo mais. E vejam que interessante. Se a gente for puxar o que tem de alergia, desde uma picada de pernilongo até uma resposta grave de uma picada de abelha, por exemplo... Imagina ter que saber o que fazer em cada um dos casos, né? Então, assim, não é isso. A proposta do curso, inclusive, é a gente entregar para vocês quais são os indicativos que chamam a atenção. Aqui a gente precisa agir, que daqui é para pior. Aqui é o que você já sabe do dia a dia, quando seu filho foi mexer no formigueiro e tu que tomou uma picada ali no dedo e já sabe como ele se comporta, né? Então, é ter um equilíbrio sobre essas condições, porque nós, seres humanos, estamos dispostos a ter reações a diversos agressores, né? Desde ácaro até outras situações, né? E são situações, Anderson, que às vezes dentro do curso tem uma riqueza tão grande de detalhes que a gente cita, como por exemplo essa do cartão de portar um cartão com as alergias. Porque, por exemplo, a criança passa uma boa parte do tempo dentro do ambiente escolar. Exato. É importante que ela tenha ali esse cartão dentro da mochila da escola, que a escola saiba. Olha, de maneira alguma essa criança pode entrar em contato, por exemplo, camarão, fruto do mar, qualquer coisa. Porque de repente chega algum dia, tem o aniversário de um coleguinha na escola e vai ser ofertado lá algumas coisas. E aí? O bolo pode ter algum... Então, são fatores que a gente entrega para o nosso aluno que vai colocando, como a gente já falou no primeiro podcast, vai colocando mais recursos dentro da cartola para que a gente possa usar. A caixa de ferramenta dentro dele, da cada caixa vez de mais... ferramenta. Precisou daquela chave, tá pronta para usar. Essa é a nossa ideia. Muito simples bom. E top! Muito bom. E nessa linha temos a asma também, né? A crise asmática. Quem já viu ou quem já atendeu, quando o paciente está numa condição já muito extrema, grave, beirando ali a insuficiência ventilatória, sabe o quão angustiante é para todo mundo, até para quem está ajudando. Então, saber o que fazer nessas situações também, obviamente, é muito importante. Mas, como você disse anteriormente, o paciente portador dessa condição, ele também sabe, normalmente ele tem ali a bombinha dele, tem a medicação dele, assim como na alergia, tem até fora do Brasil, tem uma caneta, né? E tudo mais. Então, a asma também é algo que a gente mostra de maneira objetiva para que as pessoas saibam entender até onde, cara, aqui é hospital agora. E aqui, cara, dá para usar a bombinha, enfim. E vou além nesse ponto da asma. Porque às vezes o prestador de primeiros socorros sabe, através do nosso curso, vai aprender, né, vai passar a saber, então, identificar uma pessoa que se encontra numa crise de asma. E às vezes a pessoa
que está em crise de asma, mas que é a primeira crise dela, ela não sabe que aquilo é asma. É isso. E aí, o prestador de socorro, nesse momento, vai falar, olha, esse sintoma que você está apresentando, você tem asma? Ah, não sei. Então, peraí, vamos conduzir para o hospital, porque provavelmente isso... Opa, querendo quebrar tudo. Não quebra, Plácia, por favor. Querendo quebrar tudo aqui. E aí, o que acontece? O prestador de socorro é quem vai olhar, identificar e... Talvez não tratar, porque talvez não tenha o recurso, mas conduzir. Que são os primeiros socorros. Eu quero aproveitar o gancho para dizer o seguinte: muitas das condições do dia a dia das pessoas, por vezes, elas são... não é nada, daqui a pouco passa. E aí, nesse exemplo que você está citando, que foi perfeito... eu não sabia que eu tinha asma, né? Exatamente. Então, cara, você tem que ir, porque pode piorar, vamos lá, é um convencimento, porque se piorar e chamar, vai demorar mais pra gente resolver. Sim. Só para concluir esse tema da asma, é que o tempo é fundamental, porque a piora do quadro vem com o tempo. Exato, a evolução. Não é? E às vezes a pessoa que tem asma, ela fica, não, vou esperar mais um pouco. E aí, às vezes, pode virar uma emergência extrema também. Acho que esse é o equilíbrio que tem que encontrar e a gente entrega isso de forma fácil. Sim. Porque senão quem não é da área, que não é profissional de saúde, não é do resgate, entra naquilo que a gente falou no episódio anterior. Não, é melhor nem mexer, né, cara? Exatamente. Então, mas a gente tem todo um caminho que simplifica isso. Para levar o nosso aluno a identificar e tratar as situações que precisam. E mais do que isso, através do nosso curso, o aluno vai saber, vai conseguir diferenciar a emergência extrema de todas as outras emergências. Isso é muito legal. É essa entrega que vai ser fundamental. Peçonhentos, né? Então, animais aí venenosos. Asquerosos. Então, nós temos ali cobra, serpente, nós temos... Enfim, tem uma infinidade. Sim. E, inclusive, dentro dessa infinidade vem outra dificuldade, né? E aí, essa cobra coral aqui é a verdadeira ou é a falsa? Peraí, deixa eu ir ali testar. Não, contas, é difícil, até porque nós não somos especialistas em tudo, né? Eu costumo dizer especialista das especialidades, né? Então... No curso, inclusive, a gente demonstra ali, a gente entrega de maneira bem clara o que fazer e até o que não fazer, né? Quem nunca ouviu aquela história, não, que animal que picou? Foi uma cobra. Você tem ela aí? Não, então volta lá buscar, que a gente precisa saber qual cobra é. Então tem algumas coisas que são muito perigosas, como por exemplo tentar capturar o animal. Sim. Só para mostrar no hospital qual animal foi. Hoje em dia a gente tem celular, tem outras formas da gente comunicar sem se colocar em risco, né? Então a peçonha, o animal, ou as pessoas que sofrem um acidente com esses animais, pode também ir de uma situação apenas dolorosa, então uma picada, o animal ali é um veneno mais tranquilo, até situações mais extremas, como por exemplo ir ao óbito, né? Algo que a gente entrega, que você falou, é algo importantíssimo também para ser dito, que a gente entrega no nosso curso, é o que não fazer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas... E às vezes os cursos por aí não dizem o que você não deve fazer. Isso também é um diferencial da Resquad. Por quê? Porque às vezes você, mesmo que você não tenha ouvido falar que não pode fazer, você pode ter uma ideia naquele momento que talvez aquela situação possa ajudar. Então a ideia é justamente essa, pontuar o que pode, o que precisa ser feito e o que não pode, não precisa e não pode ser feito. Outro ponto importante em relação aos animais peçonhentos, além de precisa tentar identificar, se possível e tudo, é o fator idade. Também. Isso é importante deixar claro já para o pessoal. A reação de um bebê, de uma criança, por exemplo, frente a uma picada de escorpião, exatamente, é diferente da reação do organismo como um todo de um adulto que tem uma maior capacidade, por exemplo, de combater, né, de brigar com aquele... De equilibrar ali a agressão, né? Exatamente. Então, são pontos que são ditos durante o curso e que levam o aluno a ficar claro, olha...
Isso aqui eu devo ir por esse caminho, ou do contrário ir por esse caminho, ou então preciso conduzir imediatamente, né? Algo que a gente sempre que a gente cita também dentro do curso é o pedido de ajuda. A gente já falou no primeiro podcast, pedir ajuda de forma correta. Isso faz toda a diferença, como, por exemplo, na picada no caso de animais peçonhentos. Exatamente, né? Exatamente. O outro público aí também são os idosos, né? Sim. Tudo mais. Uma outra condição, por exemplo, ontem eu tive na minha casa, né? Minha filha teve ali uma epistaxe, ou seja, um sangramento nasal, o nariz começou a sangrar, que, de novo, novamente, são condições que pode, daquele sangramento que ele sozinho se resolve, né? Limitado, ou aquela condição de um paciente, por exemplo, hemofílico, que é uma condição que o sangue não coagula e ele fica sangrando. Nessa condição que o sangramento não para, precisa de uma ação, né? Afinal, o sangue é quem transporta o oxigênio, né? Pode deixar sangrando, apesar de ser do nariz? Exatamente. E assim, e dentro daqueles top 5 entra também a epistaxe, né? Só repetindo para quem que tá nos assistindo, epistaxe, né? É o nome técnico do sangramento nasal. Então, a pessoa começou a sangrar ali pelo nariz, é muito comum em criança, né? Muito comum. É muito comum em criança. Precisa tratar, precisa controlar essa condição, mas é algo que vem cercado também de muito mito. Coloca tal coisa lá dentro do nariz, faz isso. Que pode ser um problema, né? Coloca um negócio pequeno, inspira, pode já causa obstrução numa criança, né? Exatamente. Então, a epistaxe também é uma condição que precisa ser tratada, precisa alguém intervir, é uma emergência, uma urgência, né? Para a gente pontuar isso para quem está nos assistindo. Então, urgência é aquelas condições que ela sai da emergência, ela precisa ser tratada rápido. Emergência agora, né? Emergência já. Emergência extrema, não dá para esperar o socorro. A emergência, ela também não dá para esperar o socorro, mas você tem um tempo para, por exemplo, conduzir a pessoa para o hospital ou iniciar o tratamento. E a urgência você pode fazer com mais calma, mas precisa fazer algo, né, a respeito. E para a gente fechar aqui a nossa discussão, esse aqui é uma condição que ela chama muita atenção, né? Dependendo do contexto, ela vai levar as ações de primeiros socorros para um caminho ou para outro, que é o material encravado, né? Então, a criança brincando, caiu ali com o lápis e encravou na mão, às vezes no rosto, faca caiu no pé, o profissional trabalhando ali, a gente já viu, disparou aquelas pistolas automáticas de prego e transfixou o pé. Não é uma boa ideia tentar tirar, né? Pois até me recordo de uma ocorrência que eu acabei atendendo, onde o disco da Makita quebrou, aquele aparelho que tem um disco fica girando para cortar uma lixadeira, serra, né? E quebrou, acabou ficando alojado no braço do profissional, da pessoa que estava manipulando a máquina. E aí, sangrou bastante, tinha uma área de sangue ali, toda em volta e tudo. Daí, chegamos lá, a pessoa, tem que tirar isso aí logo, tá com muita dor e tudo. E a ideia é justamente o contrário. Eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina essa garrafa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Tem uma garrafa de água, né? Então tá aqui a garrafa. Imagina que eu peguei uma faca, um objeto pontiagudo e coloquei aqui dentro da garrafa, furei. Então essa caneta, esse objeto que entrou aqui dentro da garrafa, ele está, queira ou não queira, muito ou pouco, ele está tampando o furo que foi feito. Está preenchendo o espaço ali. Se eu tirar agora esse objeto, toda essa água vai vazar. Então, o objeto ele serve nesse momento para conter uma hemorragia também, porque se esse objeto que está encravado pegou numa artéria, por exemplo, que é o que
tem sangue com pressão pulsando ali, essa pessoa vai automaticamente. Se eu tirar esse objeto, ela vai evoluir para uma emergência extrema na mesma hora. Porque ela começa a sangrar, ela começa a ter uma hemorragia. De maneira abundante. Né? Então, o ideal é que eu faça o quê? Que eu estabilize esse objeto ali, que não deixe ele se mexer e tudo para poder fazer o transporte dessa pessoa. Então, não retirar o objeto. Não é igual no filme de Hollywood, né? Que o ator lá no filme é alvejado por um tiro e aí ele começa já a tossir sangue até alguém ir lá e pegar uma faquinha, tirei o projétil. Aí o cara se autocura em questões de minutos. Né? No filme isso dá certo, na vida real. Foi ótimo você ter falado disso, porque na vida real, filmes, séries, eu não sei por que motivo, não sei se por desinformação dos diretores, eu não sei por qual motivo, mas ensina muita coisa errada. E para quem está assistindo em casa, leva às vezes aquilo como verdade, porque como você desconhece a informação correta e você viu no filme, às vezes a gente acaba falando, então é assim que faz. É isso aí. E não. A gente vê muito isso na condição de parada cardíaca, né? A gente vê a pessoa, como é um ator que está ali, ele não vai fazer a compressão em cima do tórax, lá pressionar o tórax da pessoa de maneira real. Então ele faz de forma errada. E as pessoas que vêm acaba copiando, vendo aquilo real. E falando, essa é a técnica que deve ser feita. É o que eu lembro, né? A gente aprendeu por imagem, repetição. Exatamente. E isso esse é um dos pontos, gente, que o método Resquad tem como missão. Inverter toda essa informação errada que as pessoas ouvem há décadas e trazer as informações baseadas em informações seguras, fontes seguras, né, Anderson, de literatura, para entregar para vocês. Essa é a nossa ideia. É isso aí. A gente está chegando então ao término de mais um episódio, onde nós, no primeiro episódio, nós discutimos sobre as emergências extremas. Aqui a gente discutiu aquelas situações que se encaixam como urgência e emergência. E todas elas seguem o nosso propósito, né? O propósito da Resquad, né? Para que os outros possam viver. Então, esse curso ele traz essa condição de conhecimento, né? Acessível para que todos tenham a possibilidade de, quando for necessário, saber agir. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aí assistindo a essa nossa discussão. Espero vocês no próximo. Muito obrigado, Plaça. Eu que agradeço. Grande abraço, pessoal, para que outros possam viver.